Sim, que eu sozinho. Quer que eu caia por cima de tu? Tem que me ajudar. Oxi. Outra mão é melhor. Bom, pessoal, vamos começar a privilegiar o pessoal que chega na aula, tá? Pode ler a pergunta? Formule uma resposta à pergunta do autor ao final do texto. Qual foi a finalidade da expedição de Cabral? Em seguida, cite 2 motivos que justificam as grandes navegações marítimas nos séculos XV e XVI. O finalzinho não entendi. Em seguida, cite 2 motivos que justificam as grandes navegações marítimas nos séculos XV e XVI. Bom, mais uma vez, é a primeira questão, pessoal. Como a gente fala sempre, né? Acho que vocês estão ficando craques. Deixa eu mostrar aqui, ó. Camisa do pré-UERJ. Mas vamos lá. É uma tradição começar por expansão marítima, renascimento, absolutismo, reforma. Como a aula é mais curtinha, hoje vai ser o dia que nós vamos ter menos alunos, mas eu falei, vou manter o pessoal que vem, entendeu? Então, já se acostumaram com isso, que a primeira questão sempre é a Idade Moderna? Interage comigo no chat, por favor. Ok. O assunto é um assunto muito básico, mas aqui tem uma pergunta que vai mexer com vocês. Repete a pergunta do autor aí, por favor. Qual foi a finalidade da expedição de Cabral? E depois, Essa é a pergunta. E aí, em seguida, cite 2 motivos que justificam as grandes navegações marítimas nos séculos XV e XVI. pois é, na verdade, parece fácil. Vocês podem tentar no chat, tá? Na verdade, essa aula de hoje é aquela que a gente faz junto a prova e depois vocês veem o gabarito oficial, tá bom? A gente já fez a prova de 2006, a prova de 2007, as duas por simulado. Só um minutinho. Estão me ouvindo bem? Sim, Então, meus amores, o UERJ, Universidade Estadual, progressista. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que falar? Que o Pedro Álvares Cabral veio fazer uma ocupação ou foi algo acidental? Ocupação ou acidente, pessoal? Isso, galera. Eu estou começando a achar bom ficar só com o povo que quer discursivo. Começando a achar bom. Que eu olho aqui e abro a lista, são melhores alunos que fazem discursivo. Não vamos superar essa tempestade.
que todo mundo quer sertanejo e a gente gosta de um rock and roll ou de um pagode. Então, meus amores, a ideia é ver qual é a do aluno. Cabral veio fazer uma ocupação. Eu quero você no chat aqui para você ver como assistir a aula é importante. Vou fazer uma pergunta bomba. O Brasil é de Portugal. Desde quando? Vou te dar 3 opções, tá bom? E aí você responde no chat. Isabela, Hanna, Thalita, todo mundo me ajudando. Aproveita que tem pouca gente, o pessoal não está vendo. O Brasil é de Portugal. Desde 1494, opção 1. Desde 1500, opção 2. Desde 1530, opção 3. Olha, como são os melhores, a maioria está acertando. E você que não acertou, é só uma mancha nesse diamante que você é. Mas, pô, que 1530 nem pensar. 1530, o Brasil já tinha passado até pelo período pré-colonial. 30 começa a efetiva colonização. Eu estou perguntando desde quando o Brasil é de Portugal. 1500 nem pensar. 1500 nem pensar. Aí vai dar zebra na resposta aqui. A maioria acertou, não foi, Isabela? Hanna. O Brasil é de Portugal desde 1494. Confere? A maioria acertou? Isso. A maioria. Ou seja, é outro nível de aluno. Eu costumo dar essa aula em pré-ENEM, é divertido, que o cara erra. Você sabe que teve um tratado de Tordesilhas que dividiu. Olha aqui a tela. Da tela para a esquerda seria da Espanha. Olha para a tela onde está a pergunta da UERJ. Da tela para a direita seria de Portugal. Então, eles dividiram através da visão dos oceanos. Portugal ficaria com o Oceano Atlântico e a Espanha com o Pacífico. Então, o Brasil é de Portugal desde 1494, seja água ou seja terra. Ô, Hanna, Oi, posso te dar uma notícia ruim e uma Pode. boa? pode. Qual que você quer primeiro? Ah, eu acho que eu quero é ruim primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Amores, a Hanna teve um parente que morreu. Antes ele do que eu. Qual o nome do parente? Não sei. Você nunca viu ele, Hanna. Mas ele morreu e deixou uma herança para você. Entre essas coisas, tem uma mansão em Búzios de 48 quartos. Essa é boa. Nossa, muito boa mesmo. Mas me diz, você já esteve lá nessa casa de Búzios? Não. Tá sabendo agora, não é? Sim, Mas ela é tua ou não é? é maravilhoso. Tá na escritura, tá no papel. Então é teu. Mesma coisa o Brasil. Seja água ou seja terra, o Brasil é de Portugal desde 1494. Você não precisa ir lá. E aí, meus alunos, a pergunta que o aluno como vocês tem direito de fazer é:
Mas por que eles demoraram tantos para chegar aqui? Ah, porque primeiro eles priorizaram chegar às Índias, com Vasco da Gama, que vai ser rebaixado esse ano de novo. Chegou em 1498. 2 anos depois, veio Cabral. O Cabral veio para quê? Para tomar posse. É uma invasão, rapaziada. É uma coisa terrível. Então, repete a pergunta aí, por favor. Qual foi a finalidade da expedição de Cabral? Ué, tomar posse das terras conquistadas pelo Tratado de Tordesilhas. Garantir domínio sobre o Atlântico Sul. Amores, essa aula aí, ó, a menina falou que alguém confundiu. Não fui eu não, né, Rebeca? Não fui eu não, né? Aliás, eu queria saber, Isabela, conta para mim. Não, vou esperar mais tempo. Daqui a pouco eu vou precisar saber quem é de Maricaí, que nós estamos com um problema, que é mais uma tristeza, tá bom? Mas vamos lá. Seja água ou seja terra, ok? O Brasil é de Portugal. Por quê? Olha aqui a imagem, como se fosse uma folha. Olha o meio da folha. Do meio da folha para a esquerda é da Espanha. Do meio da folha para a direita é de Portugal. Por que pega o Brasil? Porque são 370 léguas. Imagina o final do celular à direita, ou do computador. Dali até 370 léguas a oeste, tudo que tivesse era de Portugal. E depois desses 370, era da Espanha. Eles dividiram os mares, amigo. Ninguém estava nem aí para o Brasil ainda. Mas Portugal queria garantir que, caso houvesse terras onde é o Brasil, ficaria com Portugal. Então, Cabral, ele é um militar, jamais vai se perder no mar. Ele veio ocupar. Será que tem alguma coisa nessa área do tratado? Será que tem terra? Será que é só água? Será que tem ouro? Então, Portugal, através de Cabral, vem tomar posse. Então, é uma questão boba, mas que certamente a maioria dos alunos tiveram dificuldade. Ô, Sofia, quer falar? Pode falar. Como Portugal sabia da existência do Brasil antes de vir? É simples, por causa da bula intercoétera de 93. Inter, coé, COE, terra, terã, com um é só. Bula intercoétera. A igreja propôs um acordo antes de Tordesilhas, para não ter guerra, porque eles são todos católicos. Nessa proposta, olhando sempre para o lado direito do celular ou do notebook, nessa proposta, Portugal só teria 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Esse da Copa. Aí Portugal não aceitou, ficou nervoso, brigou. Aí fizeram um acordo novo, Tratado de Tordesilhas. Nesse tratado novo, o primeiro era 100 léguas, intercoétera. Esse primeiro, se houvesse terra, o Brasil ficaria com a Espanha, porque cairia na água.
Na proposta de Tordesilhas, de 100 foi para 370. Aí pegou o litoral brasileiro. E Portugal ficou feliz. Não teve guerra. Mais uma vez, por que Portugal demorou tanto a chegar aqui? Que é uma pergunta justa para um aluno como você. Mas o raciocínio é simples. Já é meu. Então eu vou priorizar o que eu estou tentando há mais de um século, chegar ao Oriente. Depois que chegou ao Oriente, com o Vasco da Gama, socorro, mandaram o Cabral para tomar posse. Alguém perguntou, acho que foi a Sofia, como é que ele sabia? Amor, cartografia. Já tinha nessa época. Não tinha certeza, mas desconfiava. O importante é que eu gostei. A maioria sabe que é por causa de Tordesilhas. Vê o gabarito dessa questão, por favor. Gabarito: garantir a posse de terras a oeste do Atlântico que pertenciam a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas, como estratégia para o controle da rota atlântica que levava às Índias. Motivos: busca de especiarias, propagação da fé católica, busca de metais preciosos, busca de terras pela nobreza decadente, busca de matérias-primas rentáveis para o comércio europeu e afirmação do poder territorial por parte dos estados modernos recém-implantados. Amores, quando acabar a aula, essa prova vai ser postada com o gabarito. E nunca mais nós veremos isso, tá? Repare bem, a parte sobre o Cabral, a resposta é curtinha. Menor do que a minha explicação. Mas metade dos alunos erram isso, ou mais. Então, valeu a pena a gente seguir a discursiva hoje. Porque a gente está estudando coisas que passam desapercebidas. Só um minutinho, Sofia. Outra coisa importante. Por que expansão marítima? Para quebrar o monopólio de Veneza, para conseguir novas terras, novas fontes de matéria-prima, novas fontes de metais. Eu diria que a segunda parte é muito, muito fácil. A primeira, que parece uma questão dócil, deve ter matado naquele ano mais da metade dos candidatos. Só um minutinho. Tá bom? Deixa eu ouvir a Sofia, que o bom de ter pouca gente, que vocês vão perder a intimidade, a gente vai falar um com o outro, de repente, quem sabe, eu volto até a ficar feliz. Fala aí, Sofia. Oi, prof. Prof, então, na escola, eu lembro que eu aprendi sobre a conquista de Ceuta por Portugal. E eu queria saber se eu poderia colocar na resposta que um dos motivos de Portugal ter vindo para o Atlântico foi justamente porque foi um fracasso a conquista de Ceuta, por conta que era uma região com muita religião muçulmana. E isso, tipo, eles não conseguiram desenvolver a economia e tiveram que partir para o Atlântico. Você é a nossa querida de Pindamonhangaba, não é? É, Pois é, amor. Amor, oi, prof. é muita areia para o caminhão da Oeste. Ô, meu filho chegou aqui. Tudo bem, querido? É muita areia para o caminhão da Oeste. Porque daria uma volta muito grande. Eu, por exemplo, quando eu expliquei para vocês, eu cortei que Portugal começou primeiro. Vou fazer por causa da Sofia. Portugal começou no século XIV, 1385. Desceu próximo do litoral africano, que achava que os barcos caíam após a Via do Horizonte. Então, a Espanha, depois
muito depois, em 3 meses, achou a América. Portugal ficou revoltado, porque começou primeiro, mas não conseguiu nada que desse certo, como o Celta que você falou. Então, o português ele quer uma compensação. Ana Luísa, eu vou te zoar. Não, vou zoar, Ana. Não, vou zoar. Ai, muita gente para zoar. Sofia, tem algum artista de cinema ou de TV que você goste, tenha simpatia? Fernanda Montenegro. Não, homem, pô. Homem, Leonardo DiCaprio. Oh, acertou bem. Quem quer sofrer? Hannah ou Thalita? Pode ser eu, pode ser a Hannah. Você quem, amor? A Hannah. Gente, atenção todos. Graças a Sofia, você vai estudar um pouco mais. O que rolou antes do Tordesilhas? O que rolou? A Hannah é Portugal. Tá bom? Então a Hannah começou primeiro a dar em cima do Leonardo DiCaprio. Desde a creche. É sério. A Hannah é um vampiro. Tem a idade do Leonardo. E ela deu em cima dele na creche, no fundamental, no médio, e até hoje não rolou nada. Por quê? Porque a Hannah fez o caminho pelo litoral africano, com medo de arriscar. Tascar um beijão na boca dele logo, entendeu? Ele é meio lesado, então... Pum. Aí, no carnaval, o Leonardo veio ao Brasil, olhou para Sofia. Sofia olhou para ele olhou para Sofia, rolou um clima, já tascaram um beijo na boca. Ou seja, a Sofia, em 15 segundos, conseguiu uma coisa que a Hannah está tentando há anos. Amores, a Espanha, em 3 meses, conseguiu 1492. Quando é que Portugal começou? 1385. Revolução de Avis, lembra? Então, a Espanha, em 3 meses, conseguiu o que Portugal tentou em 107 anos. Digamos, Leonardo DiCaprio é uma nova conquista. As Índias, a América. Entendeu o sentimento de sofrência dessa moça, Hannah? Ela é Portugal. A Sofia é Espanha. Então, Portugal, como todo bom vascaíno, vai reclamar do Mengão. É injusto, eu comecei primeiro, Portugal. Quem tinha mais tradição marítima? Portugal. Quem conquistou Ceuta primeiro? Portugal. Mas, por conta da rota portuguesa ser bizarra, achar que após a linha do horizonte os barcos afundariam, a Espanha, Ana Luísa, ou a Sofia, chegou lá e levou. Entendeu, Sofia? É um Entendi, contexto que começou, na verdade não começou em Ceuta, começou em Avis. Mas eu acho que você foi muito longe, entendeu? Tá Porque bom. a pergunta, Sofia, calma, Sofia, a pergunta, vocês podem interagir comigo se levantar a mão. Professor, aí eu acabo aqui e passo para vocês. Mas a pergunta era uma pergunta para ver se o aluno acha que a descoberta foi por acidente ou se ele já aprendeu o que o seu irmãozinho na escola já sabe, que o Brasil foi invadido, ocupado, violentado. Alguém queria falar. Eu, professor, boa noite. É porque eu acho que tem 2 Sofias. Eu tenho uma Bom. dúvida, porque isso.
Então, a viagem de Cabral não foi acidental, mas em um dado momento a gente aprende que ele queria chegar às Índias e acabou chegando aqui, certo? Não, totalmente errado. Então, Aqui, a gente aprende isso, não, olha mas tá só. errado, né? Não, eu vou resolver isso contigo. A Tá. vantagem de professor velho é que a gente sabe onde o aluno erra. Isso aí é uma coisa que o professor explicou rápido e juntou na cabeça do aluno e ficou que nem chiclete. Que nem aquelas músicas, chiclete com banana, eu te falei, não me amou, agora chora, me perdeu meu bem, tô fora. Ele nunca estava planejado para ir ao Oriente. Ele estava planejado. Sofia, você já viajou de ônibus ou de avião? Já. Já reparou que tem mais paradas no caminho? Às Sim. vezes? Então, o Brasil é uma parada. Ele veio pra cá para tomar posse, formalizar, porque estavam tendo muitos problemas. Antes de 1500, já tinha havido gente no Brasil. Inclusive no norte, Pison. Tem que estudar mais isso. Essa parte é uma parte que eu já notei que os alunos erram muito. Que é uma primeira aula de Brasil, eu me divirto muito, entendeu? Que acaba virando a aula mais difícil. Tá até gravado. Eu dou uma aula de Brasil Colônia, que é descobrimento pré-colonial, açúcar e mineração. 4 horas em uma. E é muito engraçado, porque nessa parte aí, como está demorando aqui, demora mais. Ele veio tomar posse. E o Brasil, ele vai ser uma nova pausa na rota para o Oriente, como foi o norte da África. Então não tem essa coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é uma coisa? Ele vir para cá tomar posse. Tomando posse, ele deixa um pequeno grupo aqui, mas muito pequeno mesmo, e vai nas Índias. Mas Índia é com Vasco da Gama. Tá bom? Eu lembro disso, que já aconteceu muitos anos comigo. O aluno cola uma data na outra, não é tão simples assim. Que Portugal já está nas Índias desde 1498. Eu acho bom ver a aula de novo, ou anotar agora, ou alguém te ajudar. A Hannah e a Thalita. Datas importantes. Início da expansão marítima, 1385. Por que essa data é importante? Que mostra que Portugal começou primeiro. Outra data importante. 1492. Unificação da Espanha. Outra data importante. De novo, 1492. Descoberta da América. Chega! Porque com essas datas você vê que Portugal começou primeiro, Sofia não, Hannah dando em cima do DiCaprio, mas em 92 a Espanha começa e em 3 meses descobre a América. Aí vamos lá, Portugal fica puto, ameaça entrar em guerra, a igreja faz a bula Intercoetra em 93. Eram 100 águas só, Portugal continuou puto, aí Tordesilhas 370 águas. Por que não veio o Brasil? Priorizou chegar ao Oriente, 1498. Professor, posso fazer uma pergunta? Não, deixa eu só acabar isso aqui, que senão vai confundir a moça. Porque eu estou achando que vocês estão anotando, né? Sabe que o professor é bobo, né? Bobo, apaixonado, burro. Eu acho que vocês estão anotando. Eu tô Na anotando. minha cabeça vocês estão anotando. Então, depois de 98, 1500. Aí, achou ouro em 1500 ou não achou?
No Chat, Brasil? não achou. Não. Aí secundariza o Brasil. Qual é a próxima data? 1530. Que eles resolvem colonizar com medo das invasões estrangeiras e o declínio do Oriente. Entendeu, Sofia? Entendi, professor. Muito obrigada. Vamos lá, o rapaz que pode falar. Professor, quando diz assim que a Igreja Católica emitiu uma bula para dividir, no caso, entre aspas, o Oceano Atlântico, né, entre a parte assim das Américas, digamos assim, né, que o interesse de Portugal também era controlar todo o Oceano Atlântico ali, enquanto que a Espanha, se eu não me engano, queria controlar o Oceano Pacífico. Os outros países europeus ficaram passivos diante disso? Amigo, olha, a gente está aprofundando uma aula que eu nem esperava, porque vocês são alunos de específica. Vocês não são iguais ao resto do planeta. Pode até ser chato, mas é demagogia. Porque você tem que estudar mais. E você está me dando essa chance. É isso. Esses dois dividiram o mundo entre eles. Mas na época, Inglaterra e França estavam em guerra, ou saindo de guerra. A Guerra dos 100 Anos, não é isso? Isso. A aula de Europa, de Revolução Inglesa. A aula de Revolução Inglesa, tem gente que não gostou, porque eu falei muito no início lá com os alunos. Eram 200, né? Mas eu botei a gravação cortada e eu vou ter no dia. Hoje é dia 19. Na última quarta-feira, eu vou dar essa aula online para um pessoal aqui do Rio, da Baixada Fluminense. Mas vai ser 1 hora, então eu vou dar aquela aula inteira em 1 hora. Vou avisar vocês, tá bom? Mas não é para esse pessoal daqui, Tá bom, não. professor. É só para maluco de discursivo. Tanto é que o rei da França, ele dizia: onde está o testamento de Adão e Eva, que dá o Brasil para Portugal? O professor de vocês já falou isso, não já? Quando vocês eram crianças, mas falou. Tá bom, amores? Gastamos muito tempo na questão 1, mas valeu o que vocês quiseram. Ô, Isabela, qual é o nosso pico até agora? 42. Pô, meu sonho hoje era chegar a 50. Mas vamos lá, questão 2. Ah, não. Questão 2 não. Tem um videozinho. Calma, eu vou consultar vocês. Tem que ser rápido. Tem um aprofundamento de expansão marítima. Aí questão, eu estou em dúvida agora que eu achei que não ia ter tanta explicação assim. Estou feliz. E são bons alunos. Mas tem um aprofundamento. Vocês querem que passe agora ou eu posso botar no grupo? Tem que ser rápido. Tá bom, ganhou o grupo, tá bom? Vamos para a questão 2. Aí você vai lá, ô Thalita e Ana, Isabela, vocês põem lá no grupo. Aprofundamento de 6 minutos. Podemos? 2. Pode ler a pergunta aí? Identifique no texto 2 práticas do absolutismo monárquico. Jura que é só isso? É só isso. É brincadeira, né? Repete. Identifique no texto 2 práticas do absolutismo monárquico. Bom, amores, primeira questão, expansão marítima e Brasil, colônia. Segunda questão, absolutismo. Ou seja, ele manteve o estilo Idade Moderna. Esse texto é muito grande? Menos, não é muito não. Vai lá.
Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas por que é difícil juntá-las? É muito, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja faltar uma das duas. Deve, todavia, o príncipe fazer-se temer, de modo que, se não adquirir amizade, evite ser odiado, porque pode muito bem ser ao mesmo tempo temido e não odiado. O que sempre conseguira, desde que respeite os bens dos seus cidadãos dos seus súditos, porque os homens esquecem mais depressa a morte do pai que a perda do patrimônio. Mas quando um príncipe está com os exércitos e tem uma multidão de soldados sob o seu comando, então é de todo necessário que não se importe de passar por cruel, porque sem esta fama não se mantém um exército unido, nem disposto a qualquer feito. Bom, amigos, simplesmente ficou chique. Vocês acabaram de ler o texto de Maquiavel, um grande teórico absolutista laico, que defende que o absolutismo é um mal necessário. Mas dentro do texto, pessoal, vamos interagir no chat. Democracia ou autoritarismo? Democracia ou centralização do poder? Galera, a questão foi muito fácil. Leia o gabarito para eles. Práticas: monopólio do exercício da força, formação de um exército regular, respeito às leis fundamentais do reino e concentração de poder político nas mãos do soberano. Amores, é muito fácil, isso é um presente escondido entre a questão 1 e 3. Não é para explicar nada. Mas só por causa disso, Thalita, eles vão ter aqueles 20 minutos sobre absolutismo, né? Sim. Eu tenho um resumo de absolutismo que é histórico. Então, se tiver com dúvida, sugiro ver depois da aula, tá bom? Qual era o macete? Aí, alunos, é que tinha que ser do texto, entendeu? Que o aluno bom, ele vai fazer da cabeça dele. O aluno que é aprovado, que é melhor ainda, ele lê o texto e vai marcando e vai riscando, e depois ele copia. Posso mudar, pessoal? Vamos lá. Questão 3. Cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada Real e identifique 2 interesses da coroa portuguesa em controlar esses caminhos no decorrer do século XVIII. Pessoal, eu já corrigi 28 discursivas dessa prova que está rolando até o dia 24. O nível de vocês está aumentando muito. A escrita está melhor. E também estão pesquisando melhor. Então, isso aqui é um negócio ridículo para você. É para você desenhar e tentar ganhar mais que 2 pontos. Repete a primeira pergunta. Cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada Real. Tá, para. Tem alguma data aí? Algum século? 18. Repete.
século XVIII. Pô, mas eles deviam saber então a resposta, que eu já ensinei isso. De 1500 a 1530, pau-brasil. 1532 a 1654, mineração. 1695 até o açúcar. 1532 a 1654, açúcar. E de 1695 até o século XVIII, mineração. Aí depois eu falei do 18 do 19 até 1930, café. E depois indústria. Foi a nossa primeira aula. Só pelo século você acerta. Mineração. E por que Portugal tinha interesse nisso? Para evitar o contrabando, para aumentar a lucratividade. Essa questão você tem que dar um sorriso. Quando você tiver no dia 29, você dá um sorriso para cada lado, maligno. Porque é ponto certo. Já reparou que no nosso grupo aqui só dá 17, 16? Está dando muito 18 ultimamente. Mas é porque o pessoal que manda primeiro, normalmente é o pessoal que não é mais rápido, mas estuda com mais tranquilidade, entendeu? Então a nota acaba sendo muito alta. E essa prova de 2011 já tem uma aula gravada há 2 semanas. Eu estou até de olho, que hoje, por exemplo, é um monte de 18. Eu fico olhando, será que eu não estou sendo bonzinho? Que eu tenho que ser mal, né, na discursiva. Mas o nível aumentou muito. Então, quando vocês pegarem uma questão dessa muito fácil, é para sorrir. Bom, deixa eu falar com vocês uma coisa. Apesar de ser muito fácil, eu separei material meu de 20 minutos sobre tudo que você precisa saber sobre mineração, tá bom? Então, se você achar que precisa, não serve para EQ, que não cai isso no EQ, mas serve para Enem e para discursivo. Mas na discursiva, só pensar um pouquinho que você acerta. Tem até um carro, Estradas do Rei, Caminhos do Rei. Alguém já viu esses carros da Fiat? Não. Só anda de avião, pessoal, história chique. Vamos embora. 4. Posso ler o gabarito, William? Deve. Tá, vou ler. Extração de ouro e diamantes ou mineração. Interesses: evitar as tentativas de burlar o fisco real, impedir o contrabando de ouro e diamantes, garantir o monopólio de produtos pela coroa e controlar a cobrança de impostos sobre a produção aurífera. Pessoal, muito fácil. Por isso que essa aqui não é para mandar para mim, que eu gosto de escolher prova mais difícil. Não é para mandar para mim. É nosso, está estudado. Estamos treinando teoria, estamos treinando texto, tá bom? Eu tenho que priorizar quem está aqui. Não posso ficar triste com quem não está. Aliás, né? O que nós combinamos, meninas? Pode falar. Que se eu falasse de quem não veio, o que vocês vão fazer? Ana, Thalita, Oi. A gente ia te avisar para você prestar atenção na prova. tem até uma senha, né? Qual é a senha? Vai passar o vídeo? Vai passar o vídeo? Tem que valorizar quem está aqui. Você que está vendo um mês depois, é mais que obrigação sua, né? Mas esse cara aqui escolheu estar aqui comigo. Entendeu? Também tem problemas, outras coisas vai fazer, mas veio. A prioridade é você. O resto eu falo quando a aula acabar. Vamos lá. Qual é a próxima?
Questão 4. Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite 2 de suas propostas para a organização do poder de Estado. Pessoal, olha essa prova. Essa prova é linda. Linda. No ano anterior a esse, vocês estão fazendo, eles cobraram Guerra dos Farrapos. Essas revoltas caem. Lá para outubro, anota isso, quem for mais organizado. Me cobrar uma aula só de revoltas no Império, entendeu? Todas elas. Pernambucana, Equador, Balaiada, Sabinada, Cabanagem, Farrapos, Malês, Praeira. Fazer isso na República também, com vacina, contestado, canudos. Algum aluno aí organizado, anota para cobrar. Confederação do Equador é linda. É linda. É em Pernambuco, porra! Onde teve a Revolução Pernambucana. É em Pernambuco, onde teve a Guerra dos Mascates. É em Pernambuco, onde teve a expulsão dos holandeses. Cara, Pernambuco é tudo na história do Brasil. E esse movimento é porque houve uma traição. Pedro I, ele entrou no poder com o apoio das elites brasileiras, prometeu democracia, começou a ser feita uma Constituição chamada da Mandioca. Outra coisa que temos que ver no final do ano, todas as constituições. De repente eu vou pegar agora e faço o pessoal que não vai fazer aqui. Entendeu? Eu tenho que amar quem dá um jeito e vem à aula. Como a Andressa Ferrari, que acabou de chegar. Bem-vinda, querida. Mas vamos lá. Pessoal, confederação por quê? Porque não é só Pernambuco. Pegava o Nordeste todo. Do Equador, que é próximo da linha do Equador. Esse movimento é um movimento republicano, 2 anos após a independência. É um movimento federalista contra o unitarismo. Mas não era abolicionista, tá, pessoal? O líder era Frei Caneca, ou seja, a Igreja Católica estava envolvida. Eles foram massacrados por Dom Pedro, que mandou fuzilar o Pedro I. Pedro I mandou fuzilar o Frei Caneca. Aí o Frei Caneca, por ser uma autoridade religiosa, nenhum soldado quis botar ele no cadafalso. E aí fizeram uma espécie de chacina mesmo. Ele foi fuzilado para ninguém saber quem foi exatamente que matou, entendeu? É um dos primeiros dos vários movimentos parecidos que vão acontecer no Império. Vamos embora. Equador, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, Farrapos, Malês. E depois Praeira, em 48. Lê a resposta para eles, vai. A resposta, galera. A imposição de texto constitucional em 1824, que previa 4 poderes de Estado, sendo um deles o poder moderador exclusivo do imperador. Propostas: fim do poder moderador, defesa de 3 poderes de Estado, maior autonomia decisória para governos provinciais, criação de confederação republicana entre províncias do Norte e defesa da soberania nacional em detrimento da soberania monárquica. Pois é, pessoal, deixa eu falar mais um pouco, que isso não tem aprofundamento, tá?
Quando dissolveu a Constituinte da Mandioca, em 23, o Pedro I, o maldito, impôs a nossa primeira Constituição, cai muito, a Constituição de 1824. Era uma Constituição centralizadora, monarquista e escravista, e ela tinha um monte de maluquice. O voto era... Eu vou pegar vocês aqui a pouco. Ela tinha, por exemplo, um poder, quarto poder, moderador, que era o poder do imperador de se meter em tudo. É tipo uma emenda Platt em Cuba, para quem conhece. Então, Pedro I traiu a elite que o apoiou. O bandidaço Pedro I. Além de ser um fracote, né? E quem fez a independência mesmo foi a Leopoldina. Mas ele teve esse movimento que é, no simples, no barato, é assim: movimento contra a imposição da Constituição de 1824. O que ele sonhava? É tudo igual, pessoal. República, federalismo, já tinha uma presença de abolicionismo forte. Mas aqui, essa questão hoje é para você entender que tem que ter um dia perto da prova, não muito perto, não muito longe, para estudar todos do Império. Olha, eu posso fazer um pacote completo. Todos da colônia, Beckley, Mascate, Vila Rica, Emboabas, Confidência Mineira, Carioca, Baiana e Pernambucano. Esse é um pacote, 8. Aí um pacote Império, que é Confederação do Equador, Baraiada, Sabinada, Cabanagem, Farrapos e Malês e Praeira. É um pacote. E aí um outro pacote de República Velha, que lembram Canudos, Contestado, Vacina, Tenentismo, porque com certeza sempre cai uma ou duas dessas revoltas. Mas tem que ter disposição, né? Pô, o pessoal da Oeste tá ficando igual um bairro que eu fui a Maricá, o cara reclamou que eu botava muita matemática a prova do Enem. Eu falei, meu filho, eu não boto, pelo amor de Deus, né, cara? Surreal, né, cara? Tem que ter aluno para estudar. Não basta ter só professor para ensinar. Então anota aí que a gente... Entendeu? Vamos chamar de revoltas brasileiras em 3 aulas. Uma de colônia, com 8 revoltas. Uma com o Império, com 6. E uma de República Velha, que são 6 ou 7, tá bom? É até bom que a gente grava para os outros anos. Eu vou falar hoje. Vou ver se mês que vem. Ana Clara, é verdade. Boa, Ana Clara. Boa, Clara. Mas o projeto aumentou muito, ele está com muito mais aluno, entendeu? Vai entender, né? Eu tenho que valorizar quem está aqui. Tá bom? Então, está dada a ideia. Eu vou fazer isso em setembro. Mas em outubro, com certeza. Setembro vai ser um mês complicado, porque tem o EQ dia 6, aí o cara fica sem fazer nada, esperando o resultado até o dia 13, aí atrapalha pra caramba. Aí ele volta dia 15, achando que o mundo começou quando ele voltou, entendeu? Aí dá uma briga dos antigos com os novos. Eu estou arrependido de ter começado a discursiva antes. Eu estou arrependido. Porque todo mundo acha que a gente está errado. Alunos, nós é que estamos certos. Você e eu, começar em julho. Esses caras são contra nós porque eles querem ganhar dinheiro com o segundo EQ. Cara, eu já fui de escola particular da aula há 34 anos. Eu conheço esse mundo. Como eu tenho patrocínio, eu comecei 1º de julho. Entendeu? É fogo. Ah, a Andressa falou que é 100 prata. Então o cara fala que
priorizar o segundo que é bom e que eu sou maluco, porque ele quer ganhar dinheiro. Aí no final do ano acontece o quê? Eu aprovo mais que todo mundo. Eu, a Thaís, a Isabela, a Ana. Que o segredo são 2 meses, cara. Julho, agosto. 2 meses você já está melhor. Vocês vão ver em setembro, pessoal que vai entrar. Eu vou mandar ver vídeo, a live. Não sabe nem que tem que botar ponto. Não sabe nem seguir os comandos, entendeu? Bom, eu já resolvi meu coração. Não está mais dividido. Ele está triste, mas não dividido. Vamos lá, pessoal. Próxima questão, 5. Identifique o projeto político ideológico criticado e apresente 2 características desse projeto que se opunham aos ideais defendidos no discurso final. Vai, tem aprofundamento aí. Vai lá, minha amiga. Pessoal, é o vídeo de nazismo, tá? Não, não! Tudo começou em novembro de 1918, 2 dias antes do país se retirar da Primeira Guerra Mundial. Os alemães assistiram à queda do rei Guilherme II, episódio que marcou o fim da monarquia alemã e iniciou um processo que consolidaria os republicanos social-democratas no poder. Em 1919 foi estabelecida no Império Alemão uma república conhecida como República de Weimar. Ela instituiu um regime democrático em que havia um parlamento federal, eleito pela população, chamado de Reichstag, e um presidente da república, responsável por nomear o chanceler, a autoridade máxima do poder executivo. Porém, os primeiros anos dessa república foram muito turbulentos. A economia não ia nada bem. As dívidas acabaram com os cofres públicos. A inflação atingiu níveis estratosféricos. E como consequência final, o bolso dos trabalhadores da classe média alemã havia ficado completamente vazio. Por essas e outras, o SPD, Partido Social Democrata Alemão, que comandava o governo, começou a enfrentar muita oposição. Os conservadores de direita defendiam a reorganização da monarquia e os mais radicais propunham até uma ditadura. Já os grupos de esquerda criticavam as reformas republicanas como insuficientes e alguns chegavam a propor a instauração de um regime comunista. Por causa dessa polarização ideológica, surgiram diversos tipos de discursos políticos. O problema é que alguns eram extremamente perigosos para a frágil democracia germânica. Haviam mais de 70 grupos que possuíam um discurso nacionalista e positivista que culpava os democratas, os judeus, os liberais e os movimentos de esquerda pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelo Tratado de Versalhes. A Revolução Bolchevique de 1917 deixou muita gente com medo. E dentro desses grupos teve um que acabou se destacando muito. Em 5 de janeiro de 1919, na Baviera, foi fundado o Partido Trabalhador Alemão. Em setembro do mesmo ano, nosso sinistro Hitler se filiou ao partido. E ainda nesse ano de 1919, ele chegou a se tornar o principal orador do grupo. Em 1920, eles adotaram o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e definiram as diretrizes ideológicas que seriam adotadas. O antissemitismo, os caras queriam que os judeus fossem eliminados dos cargos políticos, da imprensa e que ainda fosse criada uma legislação específica para eles. Legislação essa que os reduziria a menos do que estrangeiros. O extremo nacionalismo, a crítica ao capitalismo internacional e a criação de um forte poderio militar. Formaram o alicerce do partido de Adolf Hitler. Também no ano de 1920 foi fundada a SA, a Polícia Paramilitar Nazista, que alguns anos mais tarde daria
lugar a temida SS. Inicialmente, os nazistas concentravam-se na cidade de Munique e contavam com um número relativamente pequeno de adeptos, que vinham dos setores mais extremistas da direita alemã, movidos pelo ódio antissemita e pelo fanatismo nacionalista. Em apenas 3 anos, o partido cresceu de uma forma expressiva, chegando a uma soma de 55 mil filiados, sendo que grande parte desse número fazia parte da camada influente no governo, no exército e na alta burguesia. Mas por que isso? Poderíamos dizer que foi o discurso radical contra os judeus, que foi a capacidade retórica de Hitler, ou até mesmo a incorporação de grupos paramilitares por conta de relações privilegiadas com o exército. Só que a real é essa. Assim como na Itália de Mussolini, os ideais do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães preencheram um vácuo político. Hitler soube explorar os medos perante o capitalismo numa era de depressão pós-guerra, o crescimento de uma esquerda mais militante e um sentimento de humilhação nacional resultante do final da Primeira Guerra Mundial. Enquanto o atrito entre os ideais democráticos e os ideais comunistas desgastava a recente República Alemã, o nazismo surgiu como uma terceira opção. Para muitos, a última opção para evitar o colapso do frágil liberalismo alemão e a revolução do proletariado. Enfim, voltando ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. A crise política e econômica transformou a Alemanha em um barril de pólvora prestes a explodir. O estouro, porém, veio de dentro de uma cervejaria. Em novembro de 1923, inspirados no movimento fascista de Mussolini, Hitler e alguns de seus companheiros de partido iniciaram uma rebelião em uma cervejaria de Munique. Usando a crise como pano de fundo, os nazistas iniciaram um golpe para tomar as rédeas da Alemanha. Agora, se você quer saber como foi esse golpe, por que o Partido Nazista conseguiu chegar ao poder e que história foi essa de Terceiro Reich, só assistindo o próximo vídeo do Revisão. Posso ler o gabarito? E aí, pessoal, gostaram? Lê o gabarito para eles. Depois eu vou falar sobre o assunto. Tá. Nazismo. 2 características: militarismo, governo totalitário, governo intervencionista, nacionalismo expansionista e restrição das liberdades individuais. Acabou? Acabou. Ai, ridículo. Vamos lá, vamos comigo. Pessoal, fascismo e nazismo. A base de tudo é o fascismo. Ele é nacionalista, militarista e expansionista. Esse é o básico que todo mundo tem que saber. Tanto do nazismo, que veio depois, como do fascismo, que veio primeiro. Então vamos lá. O fascismo nacionalista, expansionista, quer crescer, é quase imperialista, para ficar mais fácil para vocês, e militarista, que para crescer tem que usar violência, né? Esses são os 3 fáceis. Agora, os outros 3 mais difíceis. Além de nacionalista, expansionista e militarista, ele também é antiliberal na economia. Ou seja, ele defende um Estado forte intervencionista. Ele é, quinta agora, antidemocrático na política. Ele defende que o Estado controle a sociedade. Tipo um absolutismo, entendeu? E a única difícil, a 6, ele é corporativista. Ele é contra a luta de classe. Como assim? Não tem greve, não tem luta de classes. O Estado é que é o árbitro das relações sociais. Então, ele é antissocialista. Corporativismo, antissocialista. Por quê? Porque não pode ter luta capital e trabalho. O Estado é que decide tudo. Beleza? Qual é a diferença do nazismo? É que o nazismo acrescenta.
a teoria da superioridade racial e a teoria do espaço vital. O texto ajudou, né? Mas eu quis reforçar que quais são os 10 assuntos de história geral mais importantes para a sua prova específica da UERJ. Vou repetir pela 5ª vez, mas está valendo, você merece. Expansão marítima, absolutismo, reforma religiosa. 3. Inglaterra, 4. França, 5. Depois 6. Primeira Guerra Mundial. 7. Revolução Russa. 8. Fascismo e nazismo. 9. Crise de 29. E 10. Segunda Guerra Mundial e suas consequências. Meus amores, tem só um detalhezinho. Vamos ver se você está afinado. Ai, o que vem primeiro? O fascismo ou o nazismo? Eu quero uma resposta só, tá? Muito bom. Então me diz, o fascismo acertou, parabéns. O fascismo é antes ou depois da crise de 29? O fascismo. Ó, você tá maduro, hein? Não tá caindo em truque de bobos. E o nazismo? É antes ou depois da crise de 29? Opa, nazismo. Isso aí. Agora é a mesma pergunta de outro jeito. É sim ou não? O fascismo tem alguma ligação com a crise de 29? Sim ou não? Não, porque antes, pensa, ó, tem gente errando, eu estou vendo. Aqui é para errar mesmo. Mas se o fascismo é em 22 e a crise de 29 é em 29, claro que é antes, né? Essas bobeiras que vocês erram. Vem comigo. E o nazismo é depois ou antes da crise de 29? Nazismo. Ótimo, só para te perturbar. A crise de 29 é causa do nazismo ou consequência? Isso. As aulas vão evoluindo, a gente vai trabalhar mais com essa interatividade, eu e você, tá bom? Pode mudar? Aponte uma proposta da Revolução Francesa que influenciou a independência do Haiti. E a principal diferença entre este processo e as outras lutas pela independência das colônias americanas. Ah, deixa comigo antes. Essa não tem nem aprofundamento. Não é liberdade, igualdade e fraternidade? Como é que eu vou ser igual se eu sou escravo? Os jacobinos defendiam a autodeterminação, fim da escravidão nas colônias. Então, isso acabou impulsionando. Meus amores, sabiam que o Haiti é a segunda nação da América a se tornar independente? Primeiro é os Estados Unidos, 250 anos esse ano. Vamos ter aula, vamos ter filme. Vai cair, vamos ter que estudar muito os Estados Unidos. Então, meus amores, por que o Haiti é diferente? Porque no Haiti não foi só a liberdade contra a metrópole. No Haiti foi a independência e o fim da escravidão. Então, no Haiti não foi só liberdade. No Haiti foi liberdade e igualdade. Vamos lá, Isabela, lê para eles aí que depois eu continuo. Propostas. Ideia de liberdade e igualdade como direitos essenciais do homem.
Abolição da escravidão, provocando cisão entre grandes proprietários escravistas coloniais. Diferença: participação ativa de negros, libertos ou escravos na luta pela manutenção da liberdade conquistada pela colônia. Legal, né? Uma questãozinha boa. França é importante. Se você for bom em França e Inglaterra, você vai com certeza ter muito sucesso na história. Vamos lá, pode mudar. Isabela, qual é o nosso topo, nosso pico? 52. Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é um dos 10 mais, hein? Acabei de falar. Primeira Guerra Mundial. Ô, Hanna, tem um material de slide aí de Primeira Guerra Mundial, não tem? Tem. Pode passar agora, ao vivo? Vai ser dado para vocês, tá bom? Também, tá? Mas vai passar ao vivo. Vai, passa. Passa. São fases da guerra. A primeira fase, guerra de trincheira, porque não há movimentação. Na verdade, a primeira é guerra de movimento, no slide anterior, que a Tríplice Aliança começa ganhando. Tríplice Aliança é quem queria dominar o mundo. Tríplice Entente é quem já dominava. Esse é o basicão. Então, quem começa a guerra ganhando? A Tríplice Aliança. Ok. Alemanha, Império Austro-Húngaro. Mas depois a guerra empata por causa das trincheiras. Vou mandar para vocês. Aliás, tem até um vídeo meu sobre isso, não tem? De 20 minutos? Tem. Esse assunto tem slide e vídeo resumo, tá? Mas é uma guerra imperialista. Deixa eu ver se vocês estão em condições de participar da questão. Essa guerra é rico contra rico, pobre contra pobre ou rico contra pobre? Só pela resposta eu já sei se você sabe. Rico contra rico, pobre contra pobre ou pobre contra rico? Vambora, estou esperando no chat. A galera, hoje está um grupo muito seleto, né? Mas a galera aqui, em geral, acertou. Rico contra rico. Quem queria dominar o mundo, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, contra quem já dominava, Inglaterra, França e Rússia. Deixa eu te dar uns toques aí que eu acho importante. Toda turma tem um anel, alguém que o pessoal zoa. Então, vamos imaginar. Tríplice Entente. Quem é a grande cabeça pensante? A Inglaterra. Quem é o país revoltado? A França. Queria se vingar da Alemanha. Beleza? E a Rússia? A Rússia era o bobão. Entrou porque era aliada da Inglaterra e da França. Perdeu muito. Então vamos lá. Capitão do time, Inglaterra. Centroavante e goleador, França. E o Gandula, Rússia. Tríplice Entente. Na Tríplice Aliança, quem é o cabeça do time? É a Alemanha. Quem é que é o zagueirão, durão? O Império Austro-Húngaro. E quem é o bobão? A Itália,
porque a Itália, antes da guerra, estava na Tríplice Aliança. Quando a guerra começou, ela ficou neutra. E quando a guerra estava acabando, ela passou para o lado que ganhou. E o que é maneiro? Perdeu dos três. Então, é errado dizer que a Itália perdeu a guerra. A Itália ganhou a guerra. Sim, com a Tríplice Entente. O problema é que ela não ganhou nada por causa disso. É um momento que tem que ser explicado várias vezes. A Itália ganhou a guerra. Você que falou que ela perdeu. Só que a Inglaterra tinha uma esperança de ganhar território. Perdão. Ai, desculpa. Só que a Itália tinha uma esperança de ganhar territórios, levar vantagem. E no Tratado de Versalhes, a Itália não ganhou nada. Tem até nome isso. Orgulho nacional ferido. Então, tem umas coisas básicas, entendeu? Que eu estou vendo que vocês estão indo bem. Mas vamos ver. Eu quero que você me diga um país que seja o grande responsável pelo final da Primeira Guerra Mundial. Estão bem, vocês estão bem. Os americanos entraram no final e desequilibraram. E ganharam o mundo depois disso, que a Europa entrou em declínio. Tá bom. Vamos ver a questão. Bora, amigas. partir da análise dos mapas, identifique a mudança ocorrida na organização política europeia após a Primeira Guerra. Em seguida, indique o motivo que levou ao estabelecimento da política do cordão sanitário naquele momento. Amores, política do cordão sanitário, a merda está do outro lado. E qual era a merda para eles? A União Soviética, que tinha acabado de virar socialista, comunista. Então, a segunda é uma pergunta meio direta. Por isso que hoje não dá para mandar fazer discursiva depois. Porque praticamente estou dando todas as respostas. Aí eu já vi que tem resposta minha igual a da banca. Nem todas, mas tem. Repete a primeira pergunta agora. A partir da análise dos mapas, identifique a mudança ocorrida na organização política europeia após a Primeira Guerra. Pô, que nada, tu é aluno de pré-UERJ. Maricá, quando eu morrer, vai virar pré-UERJ William Campos. Pô, você vai tirar quase 20 ou 20, que olhar mapa é o cacete. É fim dos impérios e surgimento de novos países. Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, quando você quiser apelar, Turquia. Pô, é ridículo, você não olha mapa nenhum. Vai lá, lê o gabarito. Mudança. Desmembramento de Estados nacionais Você sumiu. quanto ao avanço do bolchevismo russo para seus territórios. Acabou? Só isso? Acabou, só isso. Sim. Amores, reparem bem. É um dos 10 assuntos mais importantes de história geral no mundo. Mas o nível de cobrança é baixíssimo, entendeu? Ou seja, se eu deixo você fazer essa prova, pesquisando, é todo mundo com 19, 18, que está muito fácil, entendeu? Mas os temas estão fortes. Agora chegou a hora que eu falei que ia fazer uma pergunta.
Eu quero saber, que está na aula aqui, quem é da capital. Que a gente precisa contar. Rio de Janeiro, capital. Vai lá para todo mundo botar, eu preciso contar isso. Vou explicar por quê. Troca a questão aí, pessoal. Ô, Isabela, quantos tem da capital? Pessoal, troca a questão, está com delay, vocês estão com delay. Ah, não, você tirou a capa da questão tão bonita. Pessoal, Mercosul é um assunto que às vezes atrapalha os alunos. Sugiro sempre ficar atento. Não tem União Europeia? Então, Mercosul é a nossa União Europeia. Para integrar, desenvolver. Vê-se muito em geografia, mas como muita gente de história não faz curso de geografia, tem que ficar atento, tá bom? Ô, Isabela, quantos alunos Cela que moram na capital? 10 alunos. Tá bom, agora eu preciso saber quem mora em Maricá. Tem alguém? Maria Vitória. É muito importante, pessoal. Agora vai para a questão. É porque Pessoal, o nosso projeto para o Gás de Maricá, do CEPOP, foi cancelado. Suspenso. Aí Maria esse mês vai ficar sem salário para os professores. Porque eles alegam que tem que ter 10% de aula presencial. 10 horas por mês. Então a gente está vendo os municípios, de repente a gente vai botar história, biologia, vamos ver 4 matérias importantes. Aí a gente aluga uma sala, se alguém tiver. Pode ser em Nova Iguaçu, pode ser no Rio. Quantos tem em Maricá? Só 2 mesmo de Maricá, aqui no chat. De repente aparece 10. Então, por isso que eu vou ter que descobrir para a gente poder fazer aulas sábado de manhã de 9 às 12. Para quem puder. Só para a gente poder cumprir a exigência do MEC. Senão, não tem pagamento. Vamos lá, qual é a pergunta de Mercosul? Indique 2 objetivos econômicos da formação do Mercosul. Aponte também uma dificuldade para a consolidação desse bloco. Pessoal, qual é o objetivo? Integração econômica, diminuição das taxas, livre acesso entre os países. Por que dá problema? Porque as realidades são diferentes. O Brasil é muito grande, o Uruguai é muito pequeno. Há uma disparidade característica de cada país. Lê o gabarito aí, vai. Objetivos: redução de tarifas alfandegárias, formação de um mercado comum comercial, construção de parcerias comerciais complementares, livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos e adoção de políticas comerciais comuns a partir da adaptação das legislações existentes. Dificuldades: prevalência das economias mais estáveis, diferença da força econômica entre os Estados-membros, reflexo das crises internacionais nas economias dos países do bloco e políticas nacionais protecionistas de determinados setores da economia.
Na época, em 2011, esse assunto estava na moda. Claro que assusta, mas se você falar, guardar o que eu estou dizendo, é a nossa União Europeia. Só que como nós não somos a Europa, é o nosso Mercosul. Qual é a próxima questão? 9. Vai. Pode ler as perguntas. Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra Fria. Apresente também duas consequências desse conflito para esse país. Bom, aprofundamento, pessoal. Depois eu volto com a questão e comigo, tá? Tá no horário. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, que ocorreu entre os anos de 1955 e 1975, foi um dos conflitos mais devastadores do século XX, com profundas implicações tanto para o Vietnã quanto para os Estados Unidos e o mundo. Suas origens remontam à luta pela independência do Vietnã do domínio colonial francês. Após a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã foi dividido em dois: o norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, e o sul, apoiado pelos Estados Unidos e outros países ocidentais. Essa divisão foi agravada pela Guerra Fria. Com os Estados Unidos temendo a expansão do comunismo no Sudeste Asiático, o governo do Vietnã do Sul, inicialmente liderado por Nhi Dinh Diem, enfrentou forte oposição interna e a insurgência comunista do Viet Cong. A guerra começou a escalar significativamente em 1964, após o incidente do Golfo de Tonkin. Navios de guerra americanos levaram o Congresso dos Estados Unidos a aprovar a Resolução do Golfo de Tonkin, dando ao presidente Lyndon ambos poderes para conduzir operações militares no Vietnã. A partir daí, os Estados Unidos aumentaram drasticamente sua presença militar no Vietnã do Sul, chegando a ter mais de 500 mil soldados no auge do conflito. Entre as principais operações militares destacam-se a Operação Rolling Thunder, uma companhia massiva de bombardeio aéreo sobre o Vietnã do Norte, e a Ofensiva de Tet, em 1968, uma série de ataques coordenados dos Vietcongs e do Exército do Vietnã do Norte, contra mais de 100 cidades e bases no Vietnã do Sul. Apesar de ser militarmente repelida, a ofensiva do Tet foi um ponto de virada psicológico, mudando a opinião pública americana contra a guerra. A guerra se arrastou durante os anos de 1970, com os Estados Unidos começando a retirar suas tropas em 1969 com a política de vietnamização, que visava transferir a responsabilidade da guerra para as forças do Sul. No entanto, a retirada americana não trouxe a paz. Em 1973, os Acordos de Paz de Paris foram assinados, levando à retirada completa das tropas americanas. Mas o conflito continuou entre as forças do Norte e do Sul. Em abril de 1975, a capital do Vietnã do Sul caiu nas mãos das forças norte-vietnamitas, marcando o fim da guerra e a unificação do Vietnã, sob um governo comunista. As consequências da guerra foram devastadoras. Milhões de mortos e mais de 58 mil soldados americanos perderam suas vidas. O Vietnã ficou devastado, com vastas áreas destruídas pelos bombardeios e pelo uso de produtos químicos. A Guerra do Vietnã teve um profundo impacto nos Estados Unidos. Foi um dos conflitos mais controversos da história americana, gerando enormes divisões sociais e políticas. A oposição à guerra desencadeou um forte movimento anti-guerra e mudou para sempre a percepção do público sobre as intervenções militares americanas. O termo Síndrome do Vietnã passou a ser usado para descrever o ceticismo americano em relação ao envolvimento militar estrangeiro. E esse foi um pequeno resumo sobre a Guerra do Vietnã. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no Acabou? Sim. Bom, pode repetir as perguntas?
E aí, pessoal, gostaram do aprofundamento? Lê a pergunta para mim, por favor. Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra Fria. Apresente também duas consequências desse conflito para esse país. Pessoal, eu acho que é um grande assunto o Vietnã. A pergunta é muito simples, né? Mas vamos lá. Como ligar o Vietnã à Guerra Fria? Porque eram dois lados, Vietnã do Norte, comunista, e Vietnã do Sul, capitalista. O Norte era apoiado pela China e pela União Soviética, e o Sul pelos Estados Unidos. Qual é a consequência desse país? Unificação. Que o Norte ganhou a guerra e unificou o país. Essa é a principal. Agora, tem, obviamente, os problemas de saúde. O que eu quero falar sobre Vietnã não é isso, não. O Vietnã é o país mais resistente em guerras. O único que derrotou os Estados Unidos. E, na verdade, amores, eu conto que você esteja anotando, né? E, na verdade, são 3 guerras. Vamos devagar? Bom, a região se chama Indochina, Laos, Camboja e Vietnã. Foi colonizada pela França desde o século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França foi ocupada por Hitler e a região do Vietnã foi ocupada pela China. A China invadiu todo mundo. Perdão. Pelo Japão. O Japão invadiu a China, invadiu a Coreia, invadiu o Vietnã. O Japão invadiu todo mundo. Então, qual é a Primeira Guerra? Anota aí. É a Segunda Guerra Mundial, que é o vietnamita contra o Japão. Aí eles vencem. Primeira batalha contra o Japão. Segunda Guerra Mundial. 45, para quem está perdido. E aí os vietnamitas acharam que estavam livres. Só que a antiga metrópole, França, voltou e quis recolonizar o Vietnã. Isso acabou gerando uma nova guerra, a Guerra da Indochina, de 46 a 54, onde os vietnamitas meteram a porrada na França. A França defendia a descolonização violenta. E aí não quis dar paz para o Vietnã. A ONU marcou até uma eleição. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas a Primeira Guerra contra o Japão. Segunda Guerra Mundial. Ok? O Vietnã ganhou o Campeonato Carioca. Não, Copa do Brasil, fica mais fácil. Aí depois a guerra contra a França, Guerra da Indochina. Ganhou o Brasileirão. Só que quando acaba a guerra com a Indochina, em 1954, a ONU propõe que haja uma eleição no Vietnã, que o Vietnã saiu dividido. Tipo a Coreia, norte comunista, sul capitalista. Então, a ONU, que ninguém respeita, propôs eleições no Vietnã em 1956. Não teve eleição. O americano não quis. Aí o Vietnã do Norte, não vai ter eleição não? Decidiu invadir o Vietnã do Sul. Isso é o que vocês chamam de Guerra do Vietnã. A terceira. Os americanos apoiam o Sul. A China
Coreia do Norte, União Soviética apoia o Vietnã do Norte. Isso vale até ver documentários, que foi vergonhoso. Foi vergonhoso. E aí o que aconteceu? Nos anos 70, os americanos invadiram o Vietnã. Perdão, deixaram o Vietnã. Eu vou mais devagar que eu fui botar carregador. Pessoal, os americanos eram os grandes aliados do Vietnã do Sul. E aí os americanos saíram e deixaram o Vietnã do Sul na mão. Aí o Norte acabou de invadir e unificou tudo. O americano chama isso de paz com honra. Foi na época do Nixon e do Richard Nixon. Aí ele saiu, entrou o sucessor. Lyndon Johnson foi depois do Kennedy. Gerald Ford. Saiu o Nixon, Watergate, em 74, entrou Ford e aí ele fez um acordo com os comunistas dos americanos saírem do Vietnã, porque o povo americano era contra a presença americana nessa guerra. Essa guerra merece muito estudo, mas o que eu estou dando aqui já é melhor do que a questão. Então o americano sai do Vietnã, deixa o Sul que ele apoiava na mão, e aí, sem os Estados Unidos, no ano de 75, o Vietnã invade o Sul e domina tudo. Então, os vietnamitas venceram 3 guerras. Uma contra o Japão, 45. Outra contra a França, 46 a 54. E aí depois, uma guerra entre eles. Por que isso tem a ver com a Guerra Fria? Tá na cara, né? Porque o americano apoiou o Sul e a União Soviética apoiou o Norte. Vê o gabarito aí para eles. Pessoal, o gabarito, por favor, esse finalzinho aí tá estranho. Tá com muito delay. Vou ler. Fatores: bipolaridade das relações internacionais da época, intervenção das grandes potências estrangeiras no conflito, polarização ideológica entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul e consequências: unificação territorial, devastação da produção agrícola, unificação política sob o regime socialista e elevado número de mortes da população civil, especialmente camponeses. Viu como eu dei muito mais do que a pergunta? Bom, Isabela, agora atenção. Pessoal, nós vamos para a última questão. Estamos dentro do horário, eu tenho uma mensagem para vocês. Para vocês é uma motivação e para mim é como eu estou me sentindo. E tem a ver com um personagem que apareceu na questão sobre nazismo. Ele é o autor da letra, não o cantor, que vocês vão ouvir. Vamos embora? Olhem a letra, pessoal. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow,
Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Última questão, FHC. Não, vem o material primeiro antes. Não, o material, isso. Galera, eu quero dar para vocês esse material porque é outro lado do FHC, o plano real, quando ele era ministro, tá bom? Pode girar o card? Inflação, depois. Tamar Franco, depois. Depois. Pode tirar e voltar para a pergunta. Pessoal, isso não tem muito a ver com a pergunta, mas eu queria que vocês tivessem um material que já já vai aparecer. E são coisas que vocês têm dificuldade para estudar. Fernando Henrique, Collor, tá bom? Pode ler a pergunta. Explique o significado da expressão década perdida para a economia brasileira. Cite ainda duas ações desenvolvidas durante os governos de Fernando Henrique Cardoso relacionadas a seu rompimento com a Era Vargas. Pessoal, Fernando Henrique, ele achava que o Vargas tinha deixado muitas leis trabalhistas, muitas coisas no Estado muito grande. Então ele queria um Estado mínimo, porque ele era neoliberal. É o tempo da Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Então ele quer diminuir o tamanho do Estado brasileiro, desfazer coisas da Era Vargas. Por exemplo, a privatização da CSN e da Vale do Rio Doce. Foi ele que fez isso. Vamos para o gabarito. A expressão caracteriza a grave estagnação econômica que a sociedade brasileira sofreu nos anos 1980, marcados por desemprego, altos índices de inflação, diminuição da capacidade de consumo e aumento do déficit público e da dívida externa. Duas ações.
proposta de mudanças na legislação previdenciária, medidas promotoras de abertura maior à entrada de empresas estrangeiras, programa de privatização de estatais, como Embraer e a Vale do Rio Doce, flexibilização de monopólios estatais, tais como Petrobras e o das telecomunicações, e propostas para diminuição do papel do Estado como produtor, valorizando seu caráter regulador. Bom, década perdida, pessoal, é porque foram 10 anos que o Brasil andou para trás, desde 80, final da ditadura. E a lógica dele é uma lógica neoliberal, de diminuir o tamanho do Estado. Mas ele acabou sendo eleito, aqui já depois dele eleito, por causa desses slides que eu te mandei. Ele criou o Plano Real quando era ministro do Itamar Franco. Tá bom? Pessoal, fiz o melhor que pude. Quem conhece sabe que eu não estou igual, mas o material foi ótimo e eu dei o meu melhor. Eu só peço a vocês que não desistam de mandar discursiva, tá bom? Isso é o mínimo. Aí eu vou pirar, se pararem, que a força do nosso curso é discursiva. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Thalita, muito obrigado, Isabela. Mandem a de 2011, tá bom? Adeus. Comentem lá no grupo, tem um pouco de troca.